Gente, a falta de tempo para estudar, ela tem 3 motivos básicos, tá? A falta de tempo para estudar, ela tem 3 motivos básicos. O primeiro deles é falta de prioridade. Isso acontece quando você não tem compromisso com o seu objetivo, tá? Que é ser aprovado, ou nem tem objetivo, tá? O aluno ele tem um simples interesse em estudar, mas ele se interessa mais por outras coisas, tá? Então esse é o primeiro motivo para você não ter tempo para estudar. O segundo motivo é falta de organização. O aluno, o concurseiro, ele até quer estudar, mas ele não sabe como priorizar as atividades. Ele não sabe priorizar o que é importante, ele não sabe organizar os seus horários e ele acaba desperdiçando tempo em atividades menos importantes. Esse é o segundo motivo pelo qual as pessoas não têm tempo. O terceiro motivo é a multiplicidade de responsabilidades. A pessoa, o concurseiro, tem muitos compromissos, muitas responsabilidades e nem sempre consegue delegar. É o caso que a pessoa trabalha, tem filho, tem que fazer o serviço da casa, tem uma série de coisas que essa pessoa precisa fazer. Se o seu problema é falta de prioridade ou falta de organização, você só tem 2 caminhos. Ou você desiste de estudar, ou você leva a sério o seu estudo. Não tem meio termo, tá? Ou você decide que você quer mudar de vida e que é o estudo que vai te fazer chegar lá, ou você desiste. Ou você desiste. Como assim, professor? Como assim você falar pra gente desistir? Falo. E eu falo isso com a consciência mais tranquila do mundo. Porque eu já demiti alunos da minha mentoria por falta de prioridade e falta de organização. Por quê? Porque o meu aluno, quando ele chega na mentoria, ele realmente não tem prioridade, ele está desorganizado. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar essas questões, e o aluno continua falando que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, eu sei quando o aluno está me enrolando e quando o aluno está fazendo direito. Então, se o seu problema é falta de prioridade e organização, é muito fácil resolver. Ou você decide que você não tem mero interesse em passar, mas que você realmente tem comprometimento com a aprovação, ou você deixa de estudar, porque você está perdendo tempo. E por que eu demito gente da minha mentoria? Porque eu não tenho tempo para perder. Eu não tenho tempo para perder. Então, você precisa definir o que você quer. O terceiro caso, ele é um pouco mais complicado. O pessoal que tem múltiplas responsabilidades é um pouco mais complicado porque nem sempre a solução depende só de você, tá? Às vezes você não consegue delegar as atividades, às vezes você não tem com quem dividir. Mas aí, para o pessoal do número 3, eu preciso que vocês reflitam, tá? Sobre o seguinte ponto. Você quer ter mais tempo para estudar? Porque entendam o seguinte, tão importante quanto achar tempo para estudar é querer achar tempo para estudar. Quando você não quer achar tempo para estudar, você vai achar desculpa. Você vai achar desculpa. Então, para quem está sem tempo para estudar por causa de múltiplas responsabilidades, eu te digo uma coisa: pense sobre as suas tarefas. O que é realmente prioritário? O que dá para você delegar? O que você está fazendo que você poderia parar de fazer agora e retomar quando você for aprovado, tá? Você precisa sopesar. E geralmente a gente encontra algum tempinho para estudar. Mais ainda, porque eu já mostrei para vocês aqui hoje que não é uma questão de quantidade de hora.
que você pode estudar em 2 horas o equivalente a 8 horas. Basta você saber aumentar o seu nível de concentração e a qualidade do seu estudo. Então você não precisa de um grande número de horas para estudar. Você precisa saber o que fazer nas poucas horas que você tem. Quem é que está te falando isso? É alguém que foi aprovado, mas que foi muito reprovado. E eu cheguei num ponto, quem já me ouviu contar a minha história sabe, que eu estudava quase 24 horas por dia e continuava sendo reprovado. Então, peraí. Se eu pedi demissão, eu fui me dedicar só ao estudo, eu tinha os melhores materiais, os melhores cursinhos, tudo à minha disposição. Então, por que eu não passava? Não era a quantidade de horas, porque eu estudava de segunda a segunda, sem intervalo. O que está acontecendo? O problema estava no como. Não me adiantava ir para a biblioteca às 9 da manhã e sair às 10 da noite, se nesse horário todo eu estava estudando do jeito errado.